Olá, meu querido, minha querida. Chegamos ao quarto encontro do nosso curso, em que nós vamos tratar, eu quero que você aprenda sobre a Companhia de Jesus, jesuítas franceses e os indígenas na região do Oiapoque. Um século a mais do que o encontro passado, tá? Que foi o século, que agora é o século XVIII, do encontro passado é o século XVII, aqui nas terras do Cabo Norte. Tá? O que é hoje, mais ou menos, o que é o estado do Amapá. Neste encontro, nós vamos tratar da presença jesuítica e suas relações com as populações indígenas do Oiapoque. Só que um detalhe fundamental. Os jesuítas agora não são mais os portugueses. Os jesuítas agora são aqueles enviados pela França. Estavam na Guiana, atualmente Guiana Francesa, e que vieram para a margem esquerda do Oiapoque e constituíram algumas missões lá. Mas antes disso, eu quero agradecer as perguntas de vocês, perguntas extremamente pertinentes, e que eu tenho buscado respondê-las. Muitos têm pedido material. Vou dizer para você que na avaliação final, na parte que tiver o texto, eu vou colocar uma lista de referências lá. Não são todas, obviamente, porque existe muito material, mas algumas referências vão te ajudar, você que quer iniciar o estudo sobre as presenças indígenas aqui no Amapá. Antes disso também, quero dizer, muita gente perguntando sobre material, por que os historiadores não têm valorizado as populações indígenas, seus estudos, suas pesquisas. Nós temos algumas limitações, algumas dificuldades, mas existe muito material, tá? Sobretudo, não de historiadores, mas de arqueólogos e antropólogos, como eu havia explicado. Existem muitos e muitos materiais, sobretudo do tempo presente, do tempo mais recente. Do período colonial, que é o foco desse estudo, existem pouquíssimos escritos, pouquíssimas perguntas, pouquíssimas respostas, inclusive, por várias questões, dificuldade de fontes, onde encontrar esse material, enfim. Eu já expliquei essa questão. Mas para o tempo recente existem várias pesquisas, como eu falei, vou repetir, principalmente realizadas por arqueólogos e antropólogos para o tempo presente. Os antropólogos para o tempo presente. Os arqueólogos durante o processo de colonização e anterior ao processo de colonização. Mas o objeto, os métodos, os objetivos dos arqueólogos, eles são diferentes dos historiadores. Tá? Não vou me aprofundar muito nessa questão. Eu vou fazer 2 vídeos para este encontro. Neste primeiro momento eu quero apresentar alguns materiais para vocês. Tá? Primeiro, para a nossa história dos indígenas do Amapá. Olha aqui esse livro, tá? Do IEP. Deixa eu virar assim, tem que ser o contrário, não sei como é que é. Tá. Por que tem a cópia? Porque você encontra este material na internet. Este livro é interessante porque ele vai falar um pouco da história dos indígenas, tanto do Amapá quanto do norte do Pará. Ele foi escrito pela Dominique Galois e pela Denise Gruppione, ambas antropólogas. Bom, aqui também para o período anterior à colonização e até durante a colonização, pesquisa arqueológica no Amapá. Um livro bastante simples, uma linguagem muito acessível, muito bacana. Foi escrito pelo professor Edinaldo Pinheiro Nunes Filho, que além de historiador é arqueólogo também. Então aqui ele vai traçar as pesquisas, as características, as ditas, entre aspas, fases arqueológicas do Amapá, bastante interessante, tá? Isso daí você, não sei se encontra na internet, acho que não. Tá bom? Outro material que temos, esse aqui eu acho que não encontra na internet também, a Rede de Relações nas Guianas, que também é organizado pela antropóloga Dominique Galois, que tem estudado sobretudo os Ayampi, aqui no estado do Amapá. Então aqui este livro, muito interessante, são vários capítulos escritos por diferentes antropólogos sobre as populações que vivem nessa grande região das Guianas, tanto que é o Amapá, Guiana Francesa, Roraima, enfim. Aqui tem um outro, No Bom da Festa, que é uma tese de doutorado que virou livro, da Antonella Tassinari. Ela trata sobre os caripunas, e ela faz um balanço histórico bastante interessante. Então, não sei se tem na internet, acho que não, mas este material é fundamental.
também de uma antropóloga, tá? Da Artionca Capiberibe, Batismo de Fogo, Espalicu e o Cristianismo, bastante interessante para você se aprofundar, não só sobre o Espalicu, ela trata da historicidade desse povo, enfim, muito interessante esse livro, não sei se tem na internet, então você pode comprar, né? Tem na internet para baixar, mas na internet para vender tem. Tá? Sobre a questão dos indígenas, a história dos índios, ou prefiro indígenas no Brasil, esse livrinho, tá? Eu acho que tem disponível em PDF na internet, tá? Os índios na história do Brasil, da Maria Regina Celestino de Almeida, professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela faz um balanço, uma linguagem acessível, muito bacana, muito interessante. Bom, para a região da Amazônia, a história no século XIX, é um século já mais recente, nós temos essa obra do Márcio Couto Henrique, que é professor da Universidade Federal do Pará, tá? Que trata dos indígenas na Amazônia no século XIX. Tá? Sobre a presença jesuítica na Amazônia no século XVII, tá? Nós temos essa obra do Cauenzi Arenzi, o Cauenzi Arenzi, que é o principal pesquisador sobre as missões jesuíticas na Amazônia no século XVII e também XVIII, mas sobretudo no século XVII. Ele veio para a minha banca de defesa de mestrado, é um excelente pesquisador e é a nossa principal referência. Ele escreveu esse livreto, não tem pela internet, eu ganhei dele, tá? Então você pode encontrar para comprá-lo. Não tem em PDF, tá? E junto com o Diogo Silva, que era um orientando dele, eles escreveram muito bacana sobre a presença jesuítica no século XVII. Tá? E para o século XVII, XVIII, essa obra magnífica, que é do professor Almir Diniz, que é da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, tem essa tese dele em PDF, você encontra. Estão aqui os índios cristãos, trata da presença indígena na Amazônia, relações com os jesuítas, por exemplo, então bastante interessante. Não pode, esse tem na internet, pode baixar, não o livro, mas a tese. Para o estudo da Companhia de Jesus, nós temos, por exemplo, esse organizado pela Eunícia Fernandes, Os Índios e a Companhia de Jesus, que trata vários temas, vários pesquisadores brasileiros, em que eles tratam das relações da Companhia de Jesus com os indígenas, que é o tema do nosso curso, só que aqui em várias regiões do Brasil. Um outro livro, se você quer aprofundar sobre a Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus ela reúne vários pesquisadores. Nós temos uma jornada internacional dos estudiosos e pesquisadores das missões jesuíticas e reúne pesquisadores. Este ano está previsto, não sei se vai ocorrer, vai ser no Uruguai. 2 anos aconteceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E aqui nós temos uma reunião de vários pesquisadores, foi lançado este ano, tá? Então, aqui nós temos vários materiais, se você quer aprofundar, sobre a Companhia de Jesus. São pesquisadores de vários países das Américas, da Argentina, do México, até da Europa. E eu escrevi, junto com o professor Giovanni, um capítulo. Os pesquisadores mais fraquinhos, vamos dizer assim, sou eu. Então, está aqui reunida, foi recentemente publicada, tá? E se você compra pela internet. Para a região do Amapá, tem o meu livro, Ad Majorem de Glória, tá? Fruto da minha dissertação de mestrado. Neste livro, o encontro passado, aquele artigo, ele é uma pequena síntese de um dos capítulos. Eu trato sobre o ensino de história, sobre currículo, sobre metodologias, como usar, por exemplo, as cartas dos jesuítas no ensino de história com os alunos. E aqui, no último capítulo, é o tema do nosso encontro de hoje, tá? Que é o 4º encontro, sobre a presença dos jesuítas franceses na região do Oiapoque, século XVIII, na primeira metade do século XVIII. E aqui tem um capítulo, o artigo disponível é uma síntese desse capítulo, então aqui neste capítulo tem
muito maior. Você compra esse livro pela internet, eu não tenho. Os que eu tive, pedi 3 remessas, todos acabaram, graças a Deus. Fui muito bem recebido pelos historiadores, pela sociedade em geral. A primeira pesquisa desses jesuítas franceses no Oiapoque, junto com os indígenas, num curso de pós-graduação no Brasil. Então, essa pesquisa me levou para muitos lugares, inclusive. Já escrevi vários capítulos, artigos sobre esse tema. Então, olha só, tá? Principalmente para professores de história, êxtos amapáenses e amazônicos. Tem aí nas livrarias virtuais, tá? A Amazon, a Autografia, a Livraria Loyola, enfim, essas várias. Aqui, ó, para professores de história, todos os capítulos voltados para o ensino de história com temas, tá, da nossa história. Então eu sou um dos autores, a nossa turma de mestrado escreveu este livro, tá bom? Então você compra na internet, pelo site da Autografia, pela Amazon também. Olha só que beleza. Então cada um dos colegas escreveram um tema da nossa história. Eu sobre as missões jesuíticas, agora voltado para o ensino de história, outro escreveu sobre base aérea, outro sobre ditadura, tudo aqui no Amapá, tá? Este livro. Então, foram essas as referências que eu tenho para vocês, e no próximo vídeo eu vou tratar do artigo, da pesquisa. Então, vamos lá!